Paulo, quando fala aos Efésios, diz que todo o poder foi dado a ele, e esse poder que foi dado a ele, também, esse nome, também foi dado à igreja. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Em Efésios, então, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz: aquele que é poderoso para fazer o pereco pero soi, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Isso que me encanta. Não é conforme nós pedimos ou pensamos. Se você ler com calma Efésios 3:20, você vai ver que se você fizer uma ligação perfeita, você vai ver que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós. Independente. Sabe, independente, você poderia colocar, desculpe, deixa eu te lembrar e te dar as boas-vindas. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha esposa, a bispa Lídia. Estamos aqui para amar, interceder e ensinar, e nós estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. Esse texto me encanta, porque se nós compreendermos com esta narrativa, me é permitida pelo Espírito Santo, uma interpretação extensiva, você pode retirar, pedimos ou pensamos, ou substituir, conforme eu vou dizer agora. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, independente do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então ele não faz conforme o que pedimos ou pensamos, ele faz infinitamente mais, porque é conforme o poder dele que está em nós. Não é o nosso poder, não é a força do nosso braço. Então você está entendendo? Porque me encanta quando Deus toca no meu coração desta forma, porque é preciso alguém chegar a esse ápice, que se cumpra em nossas vidas, porque também estou aqui com inteireza de coração. O infinitamente, o pereco pero soi de Deus, infinitamente mais, infinitamente mais. Sabe onde vai isso? Sabe onde vai o infinitamente mais? Para mim, uma das maiores definições está no Salmo 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor. Você tem desejo no teu coração? Ah, quem não tem, né? Quem não tem? Pois Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Obrigado, porque quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento, mais passamos a ter desejos, passamos a ter corações voltados à Tua vontade, os nossos desejos se coadunam com a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Oh, Jesus maravilhoso, não há mais enganos, não há mais equívocos, ainda que muitas vezes haja alguma situação que gere dois caminhos, um para a direita, outro para a esquerda, haverá uma voz, a voz do Espírito. Deus, mostra agora, mostra agora, Deus, quem sabe, Pai, alguém vem à tua casa nesta manhã, com situações que só Tu, Pai, só a Tua voz, só a Tua palavra pode responder. Alguém aqui representado, alguém que está pela internet, pessoas que chegam a um ponto de desespero, Pai. Toca, Deus, toca, Pai, toca, Senhor. Toca agora no mais profundo, penetra com a Tua palavra, Deus, penetra com a Tua palavra, para que esta pessoa possa avançar, como Paulo disse, avançando para as coisas que diante de mim estão. Mostra, Deus, mostra os sinais da Tua graça, revela, Pai, revela, Senhor, revela, Pai, aquilo que está na Tua palavra aos Coríntios,
Quando Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Aquilo que tu tens para aqueles que te amam, revela, Pai, revela. Revela porque o Espírito revela. Porque Paulo, quando fala aos Coríntios, ele complementa, ele diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Revela pelo teu Espírito, Pai, revela, revela, revela. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, mas tu tens preparado. Eu recebo para a minha vida, recebo para a minha família, recebo para a minha casa, para o meu ministério, recebo em todas as áreas da minha vida. E compartilho com aqueles que me recebem como profeta nesta manhã, seja presencialmente, seja pela internet, com inteireza de coração, Pai, com o coração voltado a Ti, para poder desejar com este coração, e Tu já estás materializando as obras perfeitas, porque Tu és a rocha, a nossa vida, o nosso coração, está totalmente sobre esta rocha. Manifesta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feito aqui às terças-feiras, porque aproveito também esse momento para dizer que nós vamos ter a nossa convenção geral. Ainda não estamos anunciando nos cultos apostólicos, mas eu já posso abrir esse parêntese. Minha mãe falava, coruja que não gava o toco, chumbo nela, né? Então, como eu estou aqui ombreando também nosso amado apóstolo, eu e a minha esposa, na área de missões, deixe lembrar a você, dia 23 de março, das 9 às 14 horas, é o seu dia denominacional. Marque isso na sua agenda, viu? Dia 23 de março, nós vamos ter aqui a 17ª Convenção Geral Cristo Vive. Vamos celebrar 71 anos do apóstolo Miguel Ângelo, que ele completa no dia 20 de março, e vamos celebrar 45 anos de ministério, que ele completa no dia 7 de março. No dia 23 de março é um dia muito próprio para você estar aqui também parabenizando o nosso apóstolo, você pela internet. Olha, algumas pessoas já me solicitaram, já temos poucas vagas nas casas, viu? Nos nossos alojamentos aqui na vila, ao lado da igreja, temos poucas vagas, já muitos irmãos reservaram, a Bispanjinha de Purilândia já pediu 5 lugares, 5 também lá para Santa Cruz do Capibaribe. É longe, eu já fui lá, mas é uma bênção, um lugar maravilhoso, mas o longe fica perto. Veja, já temos reservado 5 irmãos. Um beijo, meu bispo Lameque, toda a família Raminho. Sempre temos irmãos aqui ligados conosco e já reservaram seus lugares. Então, olha, não perca tempo, para que você também tenha a sua vaga reservada aqui. E se você precisar de ajuda, os nossos irmãos de Atibaia, por exemplo, optaram em ficar no hotel, me pediram ajuda, eu passei aqui, temos hotéis nesse momento, essa época é baixa temporada aqui no Rio, então tem preços baixos em hotéis, vale a pena você conhecer esse lugar preparado por Deus, essa cidade refúgio, se você nunca veio, e você que já veio, compreenda, convenção geral, é para quem é Cristo vive. Aqui dispensa comentários, né? Nós da sede precisamos estar todos aqui, dia 23 de março, das 9 às 14 horas, para a glória de Deus, amém? Só mais um anúncio para dizer a vocês que, olha, depois de amanhã já é dia 1º de fevereiro, gente. Sabe que é um dia muito importante na minha vida, que eu descobri há alguns anos? A minha esposa faz aniversário. E ela é como o vinho. Quanto mais o tempo passa, mais fica cheia de graça. Me dá vontade de cantar aquela música do Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela não tão menina, que vem e que passa. Mas eu digo para ela que sempre vejo aquela menina de 19 anos. Glória a Deus. Então, olha, já combinamos, temos aqui um acordo.
Estamos cotizando aqui para uma grande festa na próxima terça-feira. Hein? O que é? O bolo é dia 6, né? Dia 6, vamos ter um bolo, vamos ter salgadinho, irmão, tudo que engorda, uma maravilha. Fique a semana toda em jejum para você poder chegar aqui na terça-feira, caprichado. Nisso, na terça-feira que vem. E claro, se você que está pela internet, está aniversariando, receba também para a sua vida uma palavra que eu sempre lanço aos aniversariantes, que está em Provérbios 3,16. Alongar-se da vida na mão direita, riquezas e honras na esquerda. Amém? Eu quero usar alguns minutos para falar com você sobre esta área que precisa de um aprendizado. Por isso que eu tenho chamado este momento de educação financeira espiritual. O apóstolo Miguel Ângelo tem trazido esta imagem este mês para nós, né, com estas plantinhas germinando aí, olha, né? E você sabe que esse texto que ele traz na imagem de Jesus Cristo é o galardoador dos que o buscam. É algo que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que nós precisamos acreditar nisso, e isso tudo é movido por fé. Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diz que quando nós, pela fé, agradamos a Deus, Ele se torna galardoador dos que o buscam. Mas tem muita gente que não agrada a Deus com a sua vida financeira, em relação à fé. Não usa a fé para espiritualizar aquilo que é mais carnal, que é o dinheiro. Você está entendendo? Por isso Deus tem me mostrado esse quadro que eu tenho trazido também repetidas vezes aqui. Que é um quadro que mostra que você tem uma vida espiritual que precisa ser embasada em 4 colunas. A palavra, a oração, o louvor e a vida financeira, a semeadura. Essas 4 áreas têm que estar recheadas pela prática da fé. Não adianta você somente ler a palavra se você não praticar a palavra com a fé. Não adianta você orar se você não orar com a prática da fé. Não adianta você louvar se você não pratica a fé. E não adianta você pensar que vai ter dinheiro, que vai ter prosperidade. Dinheiro até vai ter. Algumas pessoas têm muito dinheiro, sabia? E eu costumo dizer que tem gente nesse mundo que é tão miserável, tão miserável, tão miserável, que a única coisa que tem nas suas vidas é o dinheiro. São pobres de espírito. Não foi à toa que Jesus, quando mandou um recado lá para os discípulos de João, ele disse, ó, aos pobres, prega o evangelho, que os discípulos estavam lá com umas picuinhas sobre questões, inclusive, da carne, das práticas judaicas. E Jesus falou, ó, avisa lá, João, manda um recado lá, ó, que eu estou aqui orando, curando o enfermo, ensinando a palavra, mas aos pobres, pregando o evangelho. Porque pobreza de espírito, irmãos, pessoas que são filhos de Deus nesta terra, mas não aprendem, não evoluem, não progridem na fé, não crescem na graça e no conhecimento, nunca entendem esta oportunidade. Então, ter uma vida espiritual alinhada à prática da fé, no que tange ao dinheiro, ao que o mundo se perde com guerras, rumores de guerras, lutas sem fim, cobiças, ambições, ao ponto de matar por causa de dinheiro. Tudo que você vê aí, à sua volta de violência, tudo que você vê, tudo que você ouve, tem a ver com dinheiro. Precisa então, irmãos, espiritualizar essa área, porque se nós descuidarmos, nós vamos entrar nessa esparrela do mundo.
viver nessa especulação, nessa mediocridade, nessa mesquinharia que vive a carne com relação ao dinheiro. Mas quando você semeia, você então espiritualiza. E olha, como eu disse, não adianta querer usar a palavra. Tem muitos textos da palavra, inclusive a Bíblia fala mais de 2.000 vezes sobre dinheiro, que falam sobre vida financeira, mas não adianta você ler sem praticar. Todas as vezes que fala, indica para você semear. Inclusive o Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, versículo 6, ele amarra muito bem isso, porque ele diz: quem sai andando e chorando enquanto lê a Bíblia? Não. Enquanto ora? Não. Enquanto louva? Não. Enquanto semeia. Então precisa ter a semente. Voltará com júbilo, recolhendo os feixes. Não deixe de ter uma semente. Eu tenho a minha. Estou trazendo aqui o meu dízimo da minha esposa. Sabe, estamos semeando. E eu tenho essa segurança que o salmista nos deu. Ele disse: voltará com júbilo, recolhendo os feixes. Recolher os feixes, irmãos, é algo maravilhoso. É tremenda a colheita. Quando tem colheita, é tremendo. Eu me lembro dessa questão dos feixes, eu me lembro muito. Eu fiz um trabalho nas usinas ali em Campos dos Goitacazes, usinas de cana-de-açúcar. E eu muitas vezes chegava exatamente no tempo de colheita. Eu via lá o pessoal colhendo. E eu via como era maravilhoso, e como os fardos sendo prensados e colocados às vezes nos caminhões. E como aquilo era quase que impossível. Tem caminhões que eles alongam as carrocerias para colocarem os fardos, sabe? É uma colheita que fica quase que inviável você carregar tudo. E vai ser assim nas nossas vidas, ao ponto de ser, como diz a palavra em Deuteronômio, nós vamos ter para emprestar, sabe? Como é bom, né, quando alguém chega para a gente e pede. Quando é um irmão, então, que pede, a gente pode emprestar. E a gente pode emprestar, às vezes, de tal forma, eu sei, já aconteceu comigo, tanto recebendo como também cedendo, graças a Deus, graças a Deus. De você poder chegar e doar, dizer: não precisa. A pessoa às vezes vem te pagar e você diz: não precisa. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. E Deus pode fazer na sua vida. Amém? Deus pode fazer na sua vida. Eu acredito. A colheita é tão grande que você passa a viver aquilo que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 diz que Deus dá semente ao que semeia. Então é um ciclo. E diz que Ele, além do pão para alimento, Ele suprirá, aumentará e multiplicará os frutos da justiça. Então, irmãos, é uma colheita esplêndida, estrondorosa, alguma coisa que, sabe, não cabe nas mãos, não vai caber nas nossas. Eu creio, eu recebo, irmãos, eu recebo. E como eu disse ontem tive a honra de estar aqui, ministrando a convite do Bispo André e da Bispa Cristiane no culto de oração, e eu disse ontem, é ter para testemunhar, não é ter para ostentar, é ter para testemunhar. É o que diz o versículo 11. O versículo 11 diz que enriquecendo em tudo para toda generosidade. Como é bom você poder ser bênção. Jesus disse: melhor é dar do que receber, né? Imagine a alegria. É muito bom, é muito gostoso quando a gente recebe alguma coisa, mas quando a gente dá, é um sentimento maior ainda, irmãos, né? Quando a gente pode ceder alguma coisa. E ele diz que isso gera tudo, isso é um sentimento da generosidade, tudo isso gera o quê? Gera que sejam tributadas graças a Deus, por nosso intermédio. Esse é o princípio que Deus gerou para que venha a nortear a vida daqueles que realmente agem por fé com relação à vida financeira. Serem bênção nesta terra, ter para emprestar. Eu olho aqui à minha volta, aqui à minha frente, muitos irmãos que se eu poderia testemunhar agora. São pessoas que eu tenho visto, às vezes pessoas que têm um salário que não é tão assim, mas são fidelíssimas e sempre estão aí, olha, presentes em todos os desafios da igreja, e você vê aí sempre com as suas conquistas, com testemunhos, dando frutos.
Os frutos da santificação que a gente vai falar daqui a pouco. Então, com essa visão, com este sentimento, se você está pela internet, você pode semear. A igreja tem o Pix, não é? E depois mande seu testemunho, diga: eu sou fiel a esta visão, eu me associo com a Igreja Cristo Vive nos desafios dela. Mande esse testemunho para nós, dizendo que você também semeou e que você acredita, que você recebe essa palavra. E você aqui presencialmente, venha ao altar, traga a sua semente e receba esta visão que Deus tem me mostrado já também há algum tempo. O que Deus tem quando você recolhe os feixes é para encher, é para transbordar. Glória a Deus, é um prazer, Deus. Meu prazer está na lei do Senhor, disse o salmista, na sua lei medito de dia e de noite. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida daqueles que têm prazer na tua lei, aqueles que semearam, aqueles que semeiam pela internet também, Pai. E que haja, Senhor, uma multiplicação extraordinária. É para encher, é para transbordar. Na vida daqueles que semeiam, naqueles que têm prazer também em envolver a sua vida financeira, em praticar a fé. Conforme diz Filipenses 4,19, supridas cada uma das necessidades segundo a sua riqueza em glória. É para encher, é para transbordar. Provérbios capítulo 3, versículo 10, celeiros fartos e lagares transbordantes. É para encher, é para transbordar. Conforme Lucas 6,38, uma boa medida, que é recalcada, é sacudida e é transbordante. É para encher, é para transbordar. Eu recebo e compartilho com a vida daqueles que são semeadores, que praticam por fé também, com relação à sua vida financeira, e tem a sua vida espiritual tão bem alicerçada, sobre a palavra, a oração, o louvor e a semeadura. E que cada um receba, para a honra e glória do Senhor, é para encher, é para transbordar. Tudo, Senhor. Quero te ofertar. Que bênção, hein? Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Senhor Jesus Cristo, obrigado. Mais uma vez, em oração a Ti, eu declaro
a minha total submissão ao trono da tua graça, ao manto apostólico que cobre este ministério. A visão que tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo, para esta última reforma protestante, Pai. As 14 epístolas como prisma da tua palavra. Sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Continua falando aos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Os frutos da santificação. Hoje damos continuidade, então, entre os capítulos 2 ao capítulo 5, aqui a partir da página 25 deste livro. Se você não tem este livro, você deve adquirir. Nós temos aí no balcão da igreja, temos também na livraria virtual. É muito importante para que você faça suas leituras e releituras, como também eu faço. E com certeza você vai entender com muita profundidade todo este tema. Mas nós aqui às terças-feiras, claro, trazemos o livro e vamos aqui detalhando algumas partes mais voltadas à dinâmica de culto, né, uma didática de culto. E por isso, claro, eu não chamo você aqui para ler o livro. Isso você deve fazer na sua casa, como eu faço. Mas algumas coisas a gente vai pensando aqui a partir da página 25. O apóstolo vai tratando sobre essa questão do fruto da santificação. E ele mostra que, repete inclusive, essa questão do agiasmos, do significado da palavra santificação, que não tem nada a ver com o estereótipo. Na verdade, o nosso estereótipo, o nosso exterior, ele precisa retratar aquilo que está no interior. Claro que se nós buscamos a santificação e vivemos de inteireza de coração nossa vida espiritual, nós vamos ter comportamentos e vamos nos vestir, não é verdade? De forma correta, e vamos ter as obras da carne, que são obras espirituais da carne, mas não obras carnais da carne. Então ele mostra muito, volta nisso aqui, para falar que esse tipo de obras não tem frutos, sabe? Não vai dar frutos. E ele usa 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, dizendo: a igreja de Deus, né? Paulo falando à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, mostrando essas duas formas da santificação que nós também já falamos nas aulas anteriores. O apóstolo também já falou aqui nos capítulos anteriores, que a santificação para a salvação já está concluída, mas a santificação, o processo de santificação, que é viver uma vida de santidade nesta terra, apesar da carne que se inclina para o pecado, é uma coisa que nós temos que avançar dia a dia. Por isso, aos que estão, ele diz, todos, aos santificados em Jesus, chamados para ser santos. Então, a santificação, a vida de santidade, essa busca, e glórias a Deus pela sua vida. Você que está aqui, geralmente é assim, eu agradeço a Deus por isso. A escola de capacitação não é um culto que uma pessoa vem somente na escola de capacitação. Alguns hoje, já por não poderem estar nos cultos à noite, né, pela idade, claro, vêm nos cultos matinais. Então, mas todos os cultos matinais que tem na igreja estão aqui. E aqueles que ainda estão podendo vir nos demais cultos, estão aqui de segunda a segunda. Então, gente, imagine pessoas que estão, sabe, Mariana, de segunda a segunda, ou sempre que podem, aqueles que não estão mais, alguns que não estão podendo estar à noite, nos cultos da noite. E é interessante, me encanta, a nossa Heloísa agora me dizia: olha, nós não estamos vindo, por causa da vista, não estão vindo à noite. Amém, isso é prudente. Mas ela entregou aqui 3 envelopes de dízimo dos 2 últimos cultos da noite, que ela não pôde vir. Não veio presencialmente, mas o coração estava aqui. Certamente estavam pela internet. Irmãos, desculpem. Deixa eu dizer uma coisa. Não tem outro, não dá para
para ter outra previsão sobre a vida de quem toma esse tipo de decisão. Isso me encanta. Então eu quase que digo para você que eu posso avançar este capítulo aqui, né, tratando sobre o fruto da santificação, porque com certeza, olha o que diz João 17:17, santifica-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Irmãos, nós estamos sendo santificados pela palavra. Aqui não tem como alguém mais achar que precisa de um batismo nas águas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, hein? Vou falar até baixinho, mas eu vou dizer, porque são quase, 30 anos aqui na Igreja Cristo Vive, e eu vou dizer, eu já vi gente aqui, que tirou meio que umas férias da Cristo Vive, e levou filhos para batizar em outra igreja. Eu temo e tremo ao dizer isso para vocês, irmãos, e eu digo com muito carinho, eu estou aqui para amar, interceder e ensinar, uma pessoa até muito querida, não está mais entre nós, porque nunca foi cortado pela graça, nunca entendeu, nunca esteve aqui com interesse de coração. Nós estamos vivendo um ano, irmãos, com uma promessa tremenda, eis a rocha, as suas obras são perfeitas. Isso não é para qualquer um, isso é para quem, sabe, não negociar mesmo com a verdade da palavra. Então procure buscar mesmo de verdade. Eu sei que às vezes, poxa, o bispo Daniel, ele fica batendo na tecla, ele às vezes fala até de situações aqui, mas irmãos, nós precisamos fazer isso, nós precisamos alertar, porque se aconteceu isso na vida dessa pessoa, qualquer um de nós está suscetível, amanhã depois, uma distração, é a palavra quem não nos deixa sair desta rota. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se não fosse assim, Paulo não usava Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Não precisa colocar não, tá, Joás? É bom que às vezes a pessoa anota aí no seu caderninho ou do lado da sua Bíblia, para depois você consultar. Mas Gálatas 1, 8 e 9, Paulo faz a recomendação e disse que se alguém prega evangelho, ainda que seja um anjo, alguém vindo do céu, ele diz, ou nós mesmos, se prega evangelho que vá além do que temos pregado. Então Paulo se inclui, ele diz, olha aquilo, se algum de nós, amanhã, porque às vezes você tem notícias, olha, mas pregou aqui no altar, mas era uma bênção, irmãos, deu lugar para a carne, é pesado, o que eu estou dizendo para você é pesado, mas você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, e tem coisas que você vai ouvir aqui que são necessárias. Nós estamos aqui, como nosso amado apóstolo Miguel Ângelo sempre diz, lançando bases profundas, trazendo as raízes da graça de Deus. E que bom que você está aqui nesta manhã, seja presencialmente, seja pela internet. Sabe por quê? Atenção, que eu falei na aula passada, né? Aquele texto que nós usamos, atentando diligentemente. E que eu disse, quem não vive atentando diligentemente, vive atentado. Seja um atentando para não ser atentado, meu irmão. Porque você, os mais íntimos aqui, tem notícias. Mas pregava tão eloquente, era uma bênção. Era, irmão, era. Você disse muito bem. Agora é anátema. Efésios 5:26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água do rio Guandu. Imagina, cheio de contaminação, né? Não, mas então no mar que tem água salgada, e aí na cachoeira que a água é corrente. Eu fui batizado 3 vezes, para vocês terem uma ideia. Eu nasci em lar evangélico, aos 18 anos não me serviu de nada. Mas depois que eu fui batizado, pela palavra da sua graça, como Paulo diz em Atos, que tem poder para edificar, para dar vida e dar herança. Quando eu fui batizado nesta palavra aqui no Ministério Cristo Vive, e busquei esta verdade, esta visão com interesse de coração, e sou batizado a cada culto, estou sendo batizado agora, você está sendo batizado agora, com o lavar regenerador do Espírito Santo, irmãos, pela palavra.
Tiago diz, o lavar regenerador do Espírito Santo. O único que pode nos regenerar. Você só pode ser regenerado por aquilo que você foi gerado. Você foi gerado pela palavra, você só pode ser regenerado pela palavra. Você está entendendo? Mas o apóstolo diz aqui, na página 29, no primeiro parágrafo, ele diz assim, o diabo é tão astuto, olha só, hein? Que induz muitos líderes a dizerem que o povo nem precisa de Bíblia. Tirando a palavra, é tirada a mola mestra, a força motriz da santificação, irmãos. E eu vou mais, esse livro aqui foi escrito há alguns anos, ainda não estávamos vivendo o terror espiritual que hoje estamos vendo por aí. As Bíblias praticamente vão ser retiradas em algum tempo, irmãos, podem ter certeza disso. Já está sendo reescrita uma Bíblia com inteligência virtual para amoldar, adaptar a evolução humana. Sabe por que a Bíblia ficou machista? Porque a Bíblia ficou... Olha uma letra, não tem revelação. E aí acham que a Bíblia é machista, que a Bíblia é antiquada, que a Bíblia condena certas práticas que é só o amor. E ficam lá cantando, é o amor. Vai lá, meu irmão. Mas nem vou dizer, para não cortarem nossos sinais no YouTube. Mas o que eu posso dizer é que esta igreja vai continuar com a palavra, vai continuar com a santificação. A palavra já está tão introjetada em nós, né, amados? Ninguém nos tira mais, irmãos, ninguém pode tirar mais de nós. A única pessoa que pode tirar a palavra da sua vida é você mesmo, com as suas distrações, se você deixar. Eu não recebo isso para a vida de nenhum de nós. Chega de ter essas notícias ruins aqui no nosso meio. Então o apóstolo vai falando aqui sobre essas questões, e olha, pessoas que não levam a sério a sua vida espiritual, que até as suas orações são interrompidas. Ele fala sobre as questões dos frutos, e usa inclusive Jó 35:13, que diz assim, só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atenderá para eles o Todo-Poderoso. Ele fala no penúltimo parágrafo, ele diz, há pessoas que não têm respeito religioso em suas vidas, que é o agiasmos, essa palavra santificação do grego, significa respeito religioso. Essas pessoas às vezes vêm até a igreja, oram, gritam, e Jó disse, serão gritos vazios, Deus não ouvirá, que tem problemas, tem situações mal resolvidas com a sua carne, achando que é o estereótipo, é apenas da boca para fora. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 5 e 6, Paulo traz essa aviso, ele diz, olha, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, mas como eles cobiçaram. Quer dizer, Paulo está fazendo uma analogia, mostrando que muitos, na verdade, só os jovens que se envolveram ali com Josué e Caleb, entraram na terra prometida. E eu quero dizer a você que está aqui, você que tem esse chamado de servir a Deus na Cristo Vive, com a verdade da graça de Deus, você tem esse algo mais, irmãos, que aí fora não tem. Isso é a terra prometida, viver a excelência da graça de Deus, ser um herói da fé do século 21, irmãos, isso é promessa. Somente alcança a promessa quem caminha com essa ajuste da santificação, da santidade, uma vida de santidade. Atinge o ápice, experimenta coisas que na lei, que com a carne ninguém vai experimentar. Então, o apóstolo, ele chega a especificar algumas coisas aqui, que são muito visíveis. Ele diz, olha, na página 31 ele fala, por causa da cobiça. Então a cobiça é algo tremendo. Ele fala do pecado da idolatria, ele fala da imoralidade, ele especifica, depois isso vai pela página 32, página 33, especifica essas questões, ele vai enumerando
por causa da cobiça, 2, por causa do pecado da idolatria, depois no 3, por causa da imoralidade, o erro de tentar o Senhor pondo à prova. Tem pessoas que, e ontem nós falamos isso na oração, né? Quando foi o último item, a petição tem que ser alguma coisa com humildade, né? Pedir sim, e persistir, não desistir do teu sonho, mas compreendendo a vontade de Deus, se submetendo à vontade de Deus. E o povo que não entende isso põe à prova. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9, e depois o versículo 22, diz: não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, ou provocaremos zelo do Senhor? Somos acaso mais fortes do que eles? Então, a graça nos dá essa maturidade, sabe, de repousar, de descansar. Depois, palavras de murmuração. Aqui o apóstolo Miguel, mas nós não vamos ler esses textos agora, mas ele usa e ele mostra, por exemplo, a murmuração da congregação, como o povo se rebelava, né, o engano de reter aquilo que é devido à obra de Deus. Temos que ter essa visão, este cuidado, este zelo. Não adianta, porque se engana a pessoa que acha que está fazendo. Sabe, eu vejo isso. Ontem eu falava também isso no momento financeiro, inclusive. Eu vejo, temos muitas igrejas locais aí ligadas conosco, muitos líderes, que muitas vezes, no momento de aperto, irmãos, é no momento de aperto que uma igreja, inclusive, não pode deixar de semear. Eu não consigo entender, às vezes, que um líder não mande as sementes aqui para a sede, não se envolva com a vida financeira da sede, porque está passando por um aperto financeiro a igreja. Imagine se os membros fizerem a mesma coisa, seguirem o exemplo do líder. A igreja vai ficar sem entradas. É no momento de dificuldade mesmo que você tem que semear. E semear certo, não é fazer, sabe? Tem gente que estipula um valor e você vê que não é uma expressão de generosidade. Seja generoso com Deus, seja verdadeiro. Não pode ter esse engano de reter aquilo que é devido à obra de Deus, em nenhuma área. Em nenhuma área. Estou falando na vida financeira, mas às vezes é poder estar num culto, poder estar aqui colaborando, ministrando, participando. Dê a sua vida à igreja, faça o mais que você puder fazer, não negligencie com aquilo que Deus te chamar para fazer. Invista pesado no teu chamado, irmãos, e você vai ver a honra de Deus sobre a tua vida. Então, nós vamos vendo aqui essas questões da página agora 39, quando o apóstolo vai falar sobre... Então, nitidamente você compreendeu comigo, os frutos da santificação, eles são previsíveis, serão positivos, desde que a tua vida esteja realmente com inteireza de coração, embasada na palavra. Agora, esta questão do fruto da santificação, mas com relação à santificação na família. Então, é algo que nós precisamos entender, como eu disse, usei aquela fala, inclusive de Josué, quando eu falava na introdução do tema, né, nossa primeira aula sobre este livro, eu disse, quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então era um momento de grande confusão no arraial, com relação a povo se desviando, mas Josué tomou uma postura pessoal, é isso que eu digo. Meu amado, você está aqui, se você está aqui presencialmente, você está pela internet, eu sei que é complicado, é difícil, você está dia a dia, você colocar a tua vida espiritual em primeiro lugar, e às vezes você não vê isso, às vezes é num cônjuge, às vezes é num filho, às vezes num ente querido, num familiar, você não vê isso, mas Deus tem chamado você como coluna da graça e de graça na sua família. E o que você tem que fazer é bater no peito e dizer, no que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não trouxe esse versículo hoje, procura para a gente, só para que os irmãos anotem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Joás querido. Mas essa é a postura que na minha visão, para culto, na minha didática hoje de culto, sintetiza, sabe? Porque o resto, irmão, desculpe, o resto não vai interessar.
O resto não vai edificar, não adianta. E olha que a família, sabe, quando Paulo fala sobre essa questão da ordenação ministerial, inclusive ele diz assim, aprovado pelos de dentro e pelos de fora. Se uma pessoa não consegue pastorear a família, não vai pastorear mais nada, nem ninguém. Então Josué 24:15, Josué termina dizendo a sua fala do versículo 15 de Josué 24, ele diz, eu e a minha casa, você pode anotar aí, Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ser essa coluna, você vai ser esse exemplo. E o que Deus vai manifestar com relação aos outros, irmãos? É pessoal, é personalíssimo. Se não se alinhar, se não se aliar, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, às vezes pessoas... Deus tira, irmãos. Deus tira. Deus corrige, disciplina e açoita. Deus corrige e disciplina. Se a pessoa se ajusta, amém, você está firme lá. Se a pessoa não se ajusta, Deus açoita. É com Deus. Mas você vai ficar firme. Conversava com um irmão nosso há alguns dias, está até com dificuldade de estar na igreja, e ele falava comigo assim, bispo, eu estou passando por uma situação muito difícil no meu casamento, mas eu não vou dar a palavra final nessa questão, eu estou aqui em oração, eu vou orar, e eu sei que Deus vai resolver, vai me dar a resposta. Nós estamos em oração com essa pessoa. E se alguém aqui tem problema no seu casamento, ou presencialmente, ou pela internet, nós oramos por você e declaramos a mão de Deus agindo. Mas não seja você a escandalizar. Você tem que continuar batendo no peito, dizendo, no que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso, a santificação na família depende única e exclusivamente de cada um de nós, e não de meros sacrifícios, outras questões que o apóstolo vai trazendo aqui. E ele fala da santificação na igreja, que claro, a igreja é a nossa família da fé, irmãos. Aqui na página 41, e essa questão da santificação na igreja é muito forte, que o apóstolo usa o exemplo ali daquele acontecimento. Nós não vamos fazer a leitura, está em Números, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Mas Deus fala daquele acontecimento, aquele momento em que o pessoal começa a se rebelar contra Moisés, e dizer, não, que profeta, e tal, Deus também fala comigo. Quantas vezes você já escutou pessoas dizerem assim, né? Eu já escutei, aqui no nosso mesmo, não, mas Deus também fala comigo. Eu sei, fala também conosco, irmãos. Claro que fala, inclusive está falando agora. Não está falando agora? Eu não estou aqui reproduzindo a vida do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, mas só fala através da minha vida aqui no altar, irmãos, enquanto eu tenho essa visão, porque este altar foi cedido por Deus e dado a Deus a vida do apóstolo Miguel Ângelo e da sua família. Esta igreja Cristo vive. Esta igreja tem um apóstolo, tem um chamado, tem uma família, quem Deus honrou com toda esta cidade refúgio, e nós estamos aqui para ombrear esta família, para beber desta fonte, para viver os beneplácitos de Deus com esta igreja, com este ministério. Agora, vai algum de nós se inflamar contra isso? Miriam ficou leprosa, e diz que Moisés, como nós intercedemos, nós temos notícias de pessoas, irmãos, que se rebelam e nós intercedemos. Olha, pessoas às vezes tão queridas contra o ministério, e eu intercedo diariamente pelas misericórdias de Deus. Com Miriam foi dramático, porque Deus mandou lá, permitiu, né, porque a doença não é, mas permitiu lá uma lepra, que lepra era uma situação que era expulso do arraial, e Moisés foi pedir a cura. Não estou lendo, conheço o contexto, já li e reli. Moisés foi pedir a cura, e Deus disse para Moisés, Miriam fez uma coisa que não dá para brincar não, foi contra o meu ungido, foi contra o meu profeta, o meu sacerdote. Quem foi lá no Monte Horebe? Quem ficou 2 anos no hospital com a perna apodrecida, desenganado pelos médicos? Quem viu o anjo? Quem ouviu a voz de Deus? Quem chegou no Brasil e ficou aqui muitas vezes sem dinheiro para comer, mas não deixava de semear? E Deus lhe deu então uma catedral para governar, e tantas vidas, graças a Deus, como é com a minha vida, a minha família e a sua vida, e milhares de pessoas que nos acompanham para ministrar. Foi o apóstolo Miguel Ângelo. Então vai alguém querer se inflamar contra isso? Aconteceu lá no Velho Pacto. Estou falando aqui de nós, irmãos, mas eu falo
com relação a qualquer liderança que Deus coloque sobre as igrejas. Precisa ser respeitado isso. Isso tem que ser muito respeitado. E diz que mesmo Moisés pedindo, Deus falou assim, estou aqui fazendo com as minhas palavras, né? É Bíblia Revista, atualizada, João Ferreira de Almeida, comentado na Escola de Capacitação, Crescimento Espiritual, para a gente entender bem. Mas Deus falou assim, usando nossa linguagem, Moisés, eu gostaria muito de te atender, mas isso aí não dá para perdoar não, não dá para brincar com isso não. Vamos fazer o seguinte, uma semaninha pelo menos, né? Vai ficar de castigo, botou lá de castigo. Ficou uma semana fora do arraial, depois voltou. E claro, foi curada e tudo mais. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas fora do arraial aí, ou do arraiá, né? Do arraiá, como diz o mineiro. E nós vamos ver aí voltar. E que seja breve, que seja logo, o quanto antes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas não dá para brincar. A santificação na igreja, então, depende de uma vida, sabe, de total envolvimento. A igreja tem que estar totalmente atrelada à nossa vida espiritual. Aí, então, vamos avançando aqui com as o apóstolo vai colocando questões sobre família, sobre comportamento, mas eu quero avançar com você nesta parte 4 aqui também, que é forte, a santificação e o perdão, capítulo 4, aqui na página 49, a santificação e o perdão. Perdão é uma coisa forte, irmãos, porque muitas vezes a gente diz assim, mas a pessoa não me pediu perdão. Mas o problema é dela que não te pede o perdão. Você é que não pode ter na tua vida a raiz de amargura. Isso que o apóstolo vai explicando aqui. Raiz de amargura é um veneno que pode fazer com que você dê ao outro para beber, mas você que morra. O ódio, a raiz de amargura, é um veneno que se aplica ao outro e a pessoa que aplica é que morre. Os resultados, aquilo que você faz, aquilo que você começa a querer enfatizar com relação a negar as outras pessoas, não faça isso. Seja aberto, como eu sempre tenho dito, o nosso chamado na graça de Deus é para amar, interceder e ensinar. E diga, essa pessoa tem o meu perdão. Sabe, não deixe nada de raiz de amargura na tua vida, cure-se disso e avance, continue. Tinha um grande líder que dizia assim, perdoe seus inimigos, mas não esqueça seus nomes. É claro, às vezes a pessoa que está odiando a gente, que quer, mas o apóstolo usa esse termo, inclusive, e é o nosso texto base lá de Hebreus, do agiasmos, Hebreus 12, 14, né, que diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. É o início. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o princípio ativo é seguir a paz com todos. Se a pessoa nem consegue seguir a paz com todos. Você vê que é uma coisa conectada. Seguir a paz com todos e a santificação. São coisas interligadas. Então ter paz com todos, irmãos, é entender que tem que perdoar mesmo. Entenda. Perdoar não é esquecer, porque tem coisas que marcam, às vezes a pessoa não consegue esquecer, mas tem que entender que precisa perdoar. Não é que vai esquecer, mas você não vai mais considerar. Isaías, ele fala, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque tem situações que se tornam antigas. Por quê? Porque elas marcaram, às vezes provocaram situações que não podem ser mudadas, e você não pode considerar. Olha que coisa, você vai lembrar, mas você não pode considerar, porque se você considerar, você não consegue perdoar. Está entendendo? Jesus fala a Deus, não pode considerar. Então vamos avançar aqui, porque o relógio não me espera. Você deve depois ler isso. Inclusive o apóstolo usa aqui aquela parábola de Jesus com relação ao homem que perdoou aquele que estava
lhe devendo o Senhor, só ver onde está aqui para você poder depois anotar. Olha, aqui Mateus 18, do 25 ao 35, está na página 52, o apóstolo fala que, usa, né, esse texto que fala que uma pessoa estava devendo ao seu Senhor, pediu perdão das dívidas, o Senhor perdoou. Depois ele chegou mais à frente, encontrou um outro que estava lhe devendo, e ele sabe o que fez? Entregou aquele homem e disse: não, você enquanto não pagar vai ficar preso aí, enquanto não pagar não vai ser livre, porque naquela época tinha esse direito de escravizar quem tinha dívidas. Parece que ainda hoje tem, né? Eles fazem isso, 5 anos uma pessoa fica meio escrava de quem não consegue pagar, não é verdade? Depois ainda querem ficar cobrando, não tem direito mais, hein? Passou 5 anos, não tem mais direito de cobrar não, viu? Dívidas prescritas. É uma covardia, porque eles incentivam a pessoa ao consumo e depois querem escravizar. Não pode, isso já foi daquele tempo. Mas é assim com o ser humano, a carne é assim. E diz que esse homem, ele chegou depois, mesmo tendo sido perdoado das suas dívidas, chegou depois e fez isso com outro. Só que contaram para o seu patrão lá, o maior, e ele voltou e disse: não, então peraí, já que você age assim com outro, então você também vai ter que pagar o que deve. E colocou ele na mão lá dos verdugos, até que ele pagasse as dívidas. Então, o perdão, irmãos, é uma coisa que tem que ser verdade na nossa vida. Vamos avançar aqui então para o capítulo 5, porque esse nos interessa demais. Já começa a parte maravilhosa deste livro, né, que vamos até a aula conclusiva. O capítulo 5 diz: os limpos e santificados verão a Deus. Quem é limpo e santificado, diga amém. Você pela internet limpo, sabe onde você foi limpo e santificado? Na cruz do Calvário. Então, com relação a ir para o céu, nós vamos ver Deus. Porque tem gente que fica parado nestas frases, nessas visões, pensando no ir para o céu, que é maravilhoso, é incomparavelmente a tudo que a gente possa experimentar de glorioso neste mundo, ir para o céu. Mas já está definido e determinado por Deus, e glórias a Deus por isso. Imagina, se nós pudéssemos perder a salvação, perderíamos na primeira esquina, irmãos. Os 2/3 de salvos vão para o céu, de um jeito ou de outro. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele disse: a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, todavia será salvo, como pelo fogo. Quando ele fala dos materiais, ele fala que pode-se edificar a vida com madeira, palha e feno, ou com ouro, prata e pedras preciosas. O que é ouro, palha e feno? É um material que todos nós temos diariamente na nossa vida, irmãos. São as obras da carne. É saber e aprender a conviver com a carne. E o que é ouro, prata e pedras preciosas? É a vida espiritual. É saber colocar a liderança da tua carne debaixo do comando do Espírito. Entendeu? Vou repetir. Saber colocar a liderança da tua carne debaixo do comando do Espírito. Eu digo sempre que se a carne nunca acerta, o Espírito nunca erra. E Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora, satisfaça a concupiscência da carne, jamais andarás no Espírito. Entendem? Então, essa visão aqui é plena para nós com relação à salvação. Agora, e o agiasmos, né? A nossa vida de santidade. Josué capítulo 3, versículo 5: santificai-vos, porque eu farei maravilhas. Uma palavra de Deus ali já naquele tempo, hein? Santificai-vos, porque eu farei maravilhas. Hoje, para nós, vivam a vida de santidade. Creiam na graça, cresçam na graça e no conhecimento. Hoje eu posso trazer para 2 Pedro capítulo 3,
versículo 12, por exemplo, coloca aí. Olha o que Pedro, quando está falando, ele está falando aos judeus, mas ele está falando de nós, irmãos. Ele está falando da graça, ele está falando daqueles que crescem na graça e no conhecimento, que ouvem Paulo. Ele está dizendo, vocês devem ser iguais a esses. Aí ele diz no versículo 12, que vivem esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Aí ele diz, por quê? Porque entendem que esta terra tem um processo degenerativo. Agora vai no 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, os quais habita a justiça. Amém? Versículo 14. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Só a graça de Deus promete por isso. Só a graça de Deus é quem é capaz de processar isso na nossa vida. Sabe, vivermos desta forma, com esta postura. Aí ele diz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então só a graça promove isso. O 16. Ao falar acerca destas coisas, ele diz que quem não entende isso deturpa as escrituras, diz que é para a própria destruição. Não está dizendo que vai para o inferno não, irmãos. Mas vive o inferno nessa terra. É isso que é a diferença. Olha o 17. Vós, porém, amados, prevenidos, atentando diligentemente, atentando para não ficar atentado. Vamos falar junto? Atentando para não ficar atentado. Fala alto agora para os irmãos da internet escutar. Viu que classe boa essa, hein? Vou pedir para repetir, porque o João estava coçando a cabeça e não falou. Vamos lá, no 3, hein? 3. Vou direto no 3, irmão. Para pegar os que não estão atentando. 3. É isso mesmo. Ele diz que são arrastados pelos erros insubordinados. Versículo 18 ele disse, então diga antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento. Provérbios 23, 18, olha aqui como você vai ver Deus, olha, porque devera haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Glórias a Deus. O apóstolo traz aqui outros textos, por exemplo, Paulo aqui deixando claro em Romanos 6,19, essa questão da carne. Olha, o capítulo 6, muito tempo que eu não digo isso aqui, né? Já disse muito e há muito tempo que eu não digo, acho que a Ruth ainda não ouviu. Então, para você, Ruth, Carlinha também acho que ainda não ouviu. Todo crente da graça de Deus precisa ler e reler muito, dos capítulos 6 ao capítulo 8 de Romanos. Martinho Lutero disse que o capítulo 8 de Romanos é o tema central da Bíblia Sagrada. Eu digo que o capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, ele é uma síntese, um resumaço de tudo aquilo que nós, na graça de Deus, podemos atingir do ápice de conceito entre carne e espírito. E Paulo aqui no versículo 19 do capítulo 6, ele disse, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então o apóstolo diz aqui na página 62, ele diz, todos nós precisamos oferecer a nossa vida a Deus, para sermos usados por Ele, para sermos santificados. Foi o que eu disse agora há pouco, quando falava no capítulo da família, quando usei a fala de Josué. É pessoal e precisamos ter essa postura. No que depender de nós, irmãos, não abra mão, sabe? Não abra mão dessas verdades, jamais, não se deixe levar por coceiras nos ouvidos. Romanos 1:28 diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, tem pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, viram as costas para a revelação da graça de Deus.
Dura coisa, irmão. Desculpe, porque é uma das formas que às vezes a pessoa quer agredir, quer agredir o ministério, vai e corre para as redes sociais. Muitos saem daqui rebeldes, se rebelam contra a graça de Deus, não suportam a simplicidade, a pureza devidas a Cristo, que se retrata em humildade. A graça de Deus depende da humildade. O primeiro sinal de alguém que deixa o ministério Cristo Vive foi a soberba, irmão. Sabe, começa a dizer, eu não existe, irmãos. Não existe eu sem Deus. Toda vez que você colocar o teu eu pequenininho, entender que você está envolvido por Deus, irmãos. Nós fomos criados por Ele. Em Efésios 2:10 diz que nós somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ele nos criou antes da fundação do mundo para isso. Então, se você se colocar realmente nos planos de Deus, você vai poder ver Deus, é o agiasmos. Você vai ver Deus, na grandeza de Deus na tua vida, e as pessoas vão ver Deus através da tua vida. Mas precisa ter essa humildade, sabe? Não podem desprezar. Diz que essas pessoas, elas caminham, diz aqui Romanos 1:28, que por causa disso, Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, o apóstolo vai aqui, depois avançando nesse texto, nem vou ler ele todo, porque isso machuca até o meu coração em pensar às vezes que pessoas podem se desviar da graça de Deus, sabe, irmãos? É o que eu disse, a escola de capacitação e crescimento espiritual diz coisas à sua vida que você deve ser um repetidor disso, para que outros não venham experimentar. É momento muito íntimo, a gente trata de coisas de forma muito contundente. Leve isso muito a sério na sua vida, atentando para não ser atentado, meu amado, minha amada. Depois o apóstolo aqui vai trazendo algumas questões na página 65, ele fala do malicioso, do avarento, do maldoso, do invejoso, coisas que estão num coração que não é limpo. E eu não recebo para nenhum de nós, desde que nós permaneçamos atentando diligentemente, para não ser atentado. Então, olha, Gálatas 6:7, o apóstolo traz aqui: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear também ceifará. Na página 67, o apóstolo aborda temas pesados, sabe? Para você ter uma ideia, fala até de pedofilia, fala de muitas questões que você depois pode avançar aqui na leitura do livro que você deve fazer depois. Mas eu quero entrar nesse minuto final aqui na página 68, onde ele usa Mateus 5, versículo 8, dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Depois ele usa Salmos 24, versículos 3-6, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Abraão, Isaque, Jacó, nossos pais na fé. Nós estamos aqui conectados a essa verdade, a essa revelação da graça de Deus. Irmãos, é só permanecer nesta visão. Eu encerro com esta oração aqui da página 69 que o nosso apóstolo faz. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, porque a sabedoria que tu destes, Ramaná, é maravilhosa, a ponto de entendermos que a tua palavra é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa segurança, a nossa paz. Ela é um escudo tão forte que quando os dardos vêm, nós o apagamos pela confissão das tuas verdades. Por isso, ó Pai, muitos, ao lerem este livro, e eu repito agora, ao se conectarem a esta escola de capacitação e crescimento espiritual, ao seguirem atentando para não serem atentados, com diligência para as tuas verdades, Pai, verão Deus se manifestar, não recalcitrarão mais contra os aguilhões,
terão vitórias, verão as obras perfeitas da tua rocha, verão Deus se manifestar em suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o agiasmos, a santificação em nossas vidas, tem feito e continuará fazendo toda essa diferença. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Na próxima terça-feira, vamos avançar aqui no capítulo 6, a santificação pela confissão. Não se esqueçam, teremos a nossa bolinho aqui dos aniversariantes. Eu pessoalmente, pela vida da minha esposa, ficarei muito feliz em ter você. Você pela internet, venha, né, dar um abraço aqui aos aniversariantes também, celebrar conosco. E assim, chegamos ao término de mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a bispa Lídia, minha querida esposa, e com esse conselho a você: não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade, não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus, obrigado. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Viveremos dias maravilhosos sobre a terra, caminhando no processo da santificação, vendo o Teu agir em nossas vidas e por meio de nossas vidas. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que vivem o processo da santificação, atentando diligentemente. E o povo mais feliz desta terra, diga amém, amém, amém. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho. A melodia vem dele. A minha vida Está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. diga Jesus Cristo. Jesus Cristo é o motivo. É o motivo da minha canção. A melodia vem dele. a minha vida. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões. Muitas razões para viver, muitas razões para vencer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Oh, oh, oh. Isso é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho. A melodia vem dele. A minha
minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Glória E a Ele. E aqueles que buscam a face do Deus de Jacó, diga amém. Uma boa tarde, até amanhã.